Boa tarde, Visão Plural, edição do dia 14 de janeiro de 2014. São 16 horas e 13 minutos, horário de verão de Brasília. Bem, hoje o nosso programa vai falar com uma pessoa que criou um método capaz de equilibrar a saúde e a mente, e você não precisa deixar de se alimentar convenientemente. Seu nome é Silvia Perotti. Silvia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, bem obrigada, e você? Tudo bem. O método dela chama-se Annapurna. O que é Annapurna? Annapurna tem um significado muito profundo e muito ligado ao meu trabalho. Patrício, a Annapurna é uma palavra em sânscrito e que, sob o ponto de vista de palavra de raiz, Anna é alimento, e Purna é perfeito, equilibrado, superior, supremo. Então, a Annapurna tem esse conteúdo energético de trazer essa fecundidade para um trabalho ligado à alimentação. Então, tem toda uma mitologia envolvida, e eu usei esse nome para esse método exatamente porque o alimento, ele e dá a capacidade de a pessoa fazer a ponte entre esse mundo material e esse mundo da consciência que a gente tanto busca de se conhecer e se integrar. Há quanto tempo você aplica esse método? Esse método é novo. Eu venho trabalhando no método já há 2 anos e meio, mas eu venho estudando astrologia, a Ayurveda, que é a medicina indiana, e também o Yoga, que são filosofias, vamos dizer assim, que estão unidas no livro Vedas, nos Vedas, na Índia, e que fala da verdade. Então eu venho estudando isso desde muito nova, venho praticando Yoga, estudando Ayurveda, estudando astrologia, e agora nos últimos 2 anos e meio eu uni esse conhecimento para criar o método. Fala um pouquinho do teu passado antes do método. Você estudou no exterior? Eu estudei no exterior. Eu, sob o ponto de vista antes da culinária na minha vida, eu tive uma vida profissional, eu fui gestora de vendas no mundo de tecnologia, de TI, durante quase 30 anos. Então eu trabalhei muito tempo como gestora de vendas, mas num determinado momento eu decidi que eu queria devolver todo esse conhecimento que eu adquiri com esse meu lado B. Eu decidi que eu queria investir nisso e criar uma carreira que eu pudesse levar isso para as pessoas. Eu passei muitos anos trabalhando em tecnologia sem ser uma pessoa estressada, sob o ponto de vista de doença. Muito pelo contrário, eu sempre fui muito saudável, sempre tive muita energia. E aí eu fui estudar fora. E o lado B começou quando? O lado B começou aos 15 anos de idade, quando eu comecei o yoga. E a família entrou em crise? Não, a família sempre, minha mãe, meu pai, sempre pessoas muito abertas. Eu tenho uma genética, uma família muito interessante nesse aspecto. Porque meu pai é de família católica apostólica romana, mas um grande empreendedor, tem 70 e tantos anos, mas até hoje tem o negócio dele. E a minha mãe, uma pessoa que começou a vida dela muito simples, teve uma formação escolar até o primário só, e que depois investiu na sua educação, hoje dá aula. Então, eu vim de uma família muito aberta nesse aspecto. E eu segui esse caminho, ou seja, com uma formação tradicional, enfim, fui fazer um trabalho sério como profissional na área de venda, sempre gostei muito disso, para ter esse retorno financeiro, para poder investir em mim, para poder pôr os meus filhos na faculdade, viajar, enfim, esse estilo de vida que eu gosto. Quando houve o encontro entre você e a cozinha? Então, aí, o que aconteceu? Eu acordei um belo dia, eu tive um sonho, enfim, eu acordei e eu decidi que eu ia realmente investir nesse meu lado B e unir todos esses pontos para poder devolver esse conhecimento que eu adquiri ao longo da vida
de uma forma mais efetiva, não só nesse contágio, porque a gente contagia, né? Quando você tem um estilo de vida diferente, você contagia aqui e ali. Mas eu queria ser efetiva, então eu parei de trabalhar no mundo corporativo, saí e fui primeiro para a Índia para estudar Ayurveda, yoga, sânscrito, enfim, aprofundar. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei quase um ano. Depois de lá, eu fui para a França para fazer um curso de pâtisserie e para aprender também as técnicas francesas, porque toda a gastronomia mundial está calcada nas técnicas francesas. E o que aconteceu com os filhos e o marido nesse período? Bom, marido divorciado há muito tempo. O marido não aguentou? Marido não aguentou. Agora, os filhos tomaram um baque. Mamãe pirou? Não, me apoiaram profundamente. Mas foi um choque no sentido de que eu sou uma mãezona protetora, sempre fui, sempre cuidei, fiz comida, e sabe, sempre cerquei bem legal e sempre fui uma mãe presente. Porém, quando eu decidi fazer esse trabalho e viajar e ficar 2 anos viajando, 2 anos e meio, eu voltei agora recentemente, quando eu resolvi ficar fora para fazer esse trabalho, eles tiveram que aprender a cozinhar, eu tirei a secretária do lar e a galera teve que ir lá e crescer. Quantos anos seus filhos têm? Meu filho tem 23, minha filha faz 22 agora em abril. São adultos. Minha filha já está nos Estados Unidos, está estudando lá, trabalhando. Ela é americana. E o meu filho está no Brasil no último ano de engenharia. Então, estão bem encaminhados. E o Cordon Bleu, como é que foi? Então, aí eu voltei lá. Estou lá no Le Cordon Bleu, fui fazer a formação tradicional, aquela coisa, o chefe que joga prato, aquela coisa toda, foi aprender esse universo e a ter um respeito muito grande pela cozinha, porque quando você tem, por exemplo, como a Ayurveda é muito aberto, você não está naquele ambiente de cozinha séria profissional. Então eu tinha que aprender e passar por esse trânsito, né? Fiz. E de lá eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, fiquei também quase um ano nos Estados Unidos, e fiz um curso bacanérrimo, porque ele juntou esse lado mais energia, filosofia, conhecimento, consciência, com esse lado prático, técnico, higiene, saúde, cozinha, lidar com a pessoa, metodologia. Isso para mim foi fantástico. E eu, nesse período entre a França e os Estados Unidos, eu contratei uma empresa de marketing para desenvolver um planejamento estratégico e me ajudar a compor esse método. Porque esse método, ele é um método onde o conhecimento, ele vem totalmente, vamos dizer assim, dessa filosofia indiana da Ayurveda. Eu sou bastante fiel, né, a essa filosofia, do ponto de vista de metodologia, mas eu sou multigastronomia. Eu não quero levar para os meus clientes comida indiana. Eu quero levar para os meus clientes uma comida de qualidade, né, gourmet, com aquela coisinha também da nossa casa, enfim, e com metodologia. Da vovó. Da vovó. E aí eu fui criar essa metodologia. Então eu tive ajuda, eu realmente resolvi empreender, ou seja, eu me coloquei no papel de empresária, de como se eu estivesse contratando essa empresa, e nós criamos um programa muito legal, porque ele é sério do seu ponto de vista dos entregáveis, então é muito claro para as pessoas o que é entregável, mas ele também é sério do seu ponto de vista de um conhecimento que está por trás e que é difícil. Você imagina aquela nomenclatura toda em sânscrito, etc. Você vai ensinar uma pessoa dentro desse caminho, é difícil, a pessoa precisa gostar daquele universo. E a gente está aqui no Ocidente, nós não temos não é todo mundo. Ninguém antes tinha pensado em criar um método baseado nesse conhecimento indiano e sânscrito? Olha, Patrícia, tem muita gente praticando Ayurveda. Em geral, as comidas são mais voltadas para a comida indiana, em função da utilização até dos temperos. Mas o que eu fiz foi uma pesquisa um pouco mais abrangente para ver o efeito desses ingredientes que não são só indianos, mas do que se tem no Mediterrâneo, que se tem no Brasil, que se tem nos Estados Unidos, que se tem em vários outros lugares do mundo, inclusive oriental, japonês, chinês, etc., para que a gente pudesse levar, do seu ponto de vista energético, com a mesma qualidade, que é uma coisa que ninguém fez, que é uma coisa que você não vê. Você vê só Ayurveda, naquele formatinho indiano, e que tem ali também algumas coisas, de repente a pessoa não acredita muito na filosofia, ela fica se questionando se é religião ou não. Eu quebrei isso.
Eu trouxe uma metodologia que é ocidental, para ocidentais, com uma filosofia milenar, fácil. Bem, segundo o que eu andei lendo a respeito, pouco, eu não conheço, você parte do princípio que qualquer pessoa é um corpo energético diferente do outro. Isso. E cada um requer uma alimentação diferenciada. Perfeito. Essa alimentação diferenciada, ela vai proporcionar qualidade de vida e sono tranquilo. Também. Vamos mostrar uma imagem resultante desse método da Silvia Perotti. Vamos lá. Uma das imagens aí, até aqui você viveu aquém do seu real potencial. Isso, me descreve esse pratinho aí. Aqui eu tenho algumas entradas que eu criei para um evento e que ele é muito interessante. Cada um desses canapézinhos que a gente está vendo na tela, eles têm um equilíbrio energético em si próprio. Então, quando você prova, eu tenho duas coisas. A primeira coisa é a questão do indivíduo. Então, quando eu trabalho para um indivíduo, eu vou trazer esse equilíbrio para ele, de acordo com a identidade energética alimentar daquela pessoa. Como é que você faz? Como você faz num evento se tem muita gente? Quando eu vou na festa, quando eu vou fazer isso para uma festa, o que acontece? É diferente, porque ali eu tenho todo tipo de indivíduo. Ali eu tenho pessoas que estão saudáveis, pessoas que têm problemas de saúde, pessoas que têm necessidades diferentes. Então o que eu faço? Eu trago esse equilíbrio energético, o equilíbrio 5 elementos naquele. Quais são os 5 elementos? Água, ar, terra, fogo e éter. Então, essa culinária, ela está calcada nessa filosofia do equilíbrio dos elementos. Então, o que eu faço? Cada um daqueles canapézinhos ali tem um equilíbrio em si próprio. Eles têm... Então, quando uma pessoa se alimenta daquilo, o estado em que ela está, ela vai permanecer. Ela não vai entrar em desequilíbrio em função daquela comida. E vai promover uma coisa que é muito interessante. Quando você tem um alimento que é equilibrado, o corpo da gente tem uma capacidade tão grande de se autocurar, de se auto-reequilibrar, que se você prover uma alimentação equilibrada, o corpo faz o papel dele. A pessoa vai dormir melhor, ela vai acordar no dia seguinte e falar, nossa, eu fui numa festa ontem. Segundo eu li, o material de você também vai ter um desempenho sexual melhor. Olha, isso é uma coisa muito legal, porque as pessoas esquecem o que é energia sexual. Patrícia, energia sexual é energia de vida, é energia de criação. Então, pensa assim, quando você tem um equilíbrio, quando você vai de acordo com a sua natureza e você entra no seu estado melhor de equilíbrio e de atenção e de observação pessoal, tudo flui. Então, você fica com uma vida mais fecunda, do seu ponto de vista de como fala, de tudo flui. Então você tem abundância, você tem relacionamentos melhores, você tem mais disposição, você dorme melhor. A vida sexual, claro que se você não tem, claro, eu vou salvaguardar problemas físicos, etc. Mas se você tem isso, se você tem esse estado, você transpira energia. Bem, olha aqui, a nossa amiga Silvia Perotti, especialista em chefe dos deuses, tem muito o que mostrar. Eu vou fazer um pequeno intervalo e quando voltarmos nós vamos aprofundar esse assunto de maneira que você que está nos vendo, internauta da AltV, possa fazer suas perguntas e a Silvia possa ao mesmo tempo dar o seu palpite ou orientação no seu caso particular. Voltamos já com Visão Plural.
Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, driblo todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima. Visão Plural de hoje, às 16 horas e 31 minutos, horário de verão de Brasília, está conversando com Silvia Perotti. Silvia Perotti desenvolveu um método que cuida da sua natureza e do seu bem-estar. Ela é uma chefe de cozinha, em cursos no exterior, e ela procura trazer todo esse conhecimento para uma cozinha diferenciada. E o método que ela criou é Annapurna, que ela vai novamente dizer para que quem entrou agora possa entender. Diga de novo o que é Annapurna. Annapurna é uma palavra que vem do sânscrito em referência a uma deusa, e ela significa Anna, alimento, Purna, perfeito, divino, e eu usei essa palavra porque ela remete à mitologia hindu, a uma deusa que cuida e que é, vamos dizer assim, a que traz para a terra a questão da nutrição, da agricultura e de tudo que é abundante, fértil. E eu queria sagrar a minha comida com essa energia. Então vamos começar a mostrar algumas fotos e ela comenta foto por foto para você entender como você pode melhorar a sua alimentação de maneira a manter um melhor desempenho sexual, um melhor desempenho como cidadão e dormir em paz, com a consciência tranquila e com suas energias equilibradas. Vamos lá. Superação e liberdade por meio da identidade alimentar. Como vocês puderam ver, ela é ótima em marketing, não é? Além de fazer comidas maravilhosas. Vamos lá. Mais uma. Olha, a observação da sua natureza é a chave
para o seu bem-estar. Traduz isso para nós, Silvia, o que quer dizer tudo isso. O autoconhecimento é fundamental. Quando nós entramos num estado de auto-observação, eu sei, Patrício, se aquele alimento que eu estou adquirindo, absorvendo naquele momento, ele vai me fazer bem ou mal. Vou dar um exemplo. Tem coisas muito simples, comer salada. Quando a gente come salada, algumas pessoas absolutamente ficam super bem, se sentem maravilhosamente bem. E outras pessoas não ficam tão bem. As pessoas sentem um pouco de indigestão, a coisa não fica tão tranquila. E salada é considerado uma das coisas que todo mundo diz que é saudável. Então, saudável e a chave não é se o que todo mundo diz que é bom. Saudável é como você se sente, qual é a sua identidade alimentar. Uma pergunta assim de cunho cotidiano. Toda vez que há uma mudança de temperatura, esse verão complexo, as pessoas têm diarreias imensas. E aí você vai ao médico e ele diz que é virose. E eles não sabem explicar, então toda diarreia é virose. Pode dar em adulto ou criança, é virose. Por que as pessoas têm diarreia? Elas ultrapassaram a capacidade do seu corpo em fazer a transformação ou a deglutição de uma energia que você necessita? Olha, é um pouco mais complexo que isso. Pode dizer. É um pouco mais complexo. Quando a gente entra no verão e as estações do ano influenciam diretamente no funcionamento do nosso organismo. Então, por exemplo, na passagem da primavera para o verão, a temperatura aumenta. Então, a temperatura aumenta externamente, o nosso fogo digestivo, ele passa estar mais presente na nossa pele, diminuindo a nossa capacidade digestiva no verão e fazendo com que a gente esteja usando essa energia para gerenciar a questão da temperatura do corpo. Então, o que acontece? A nossa digestão fica mais sensível. Então, é uma época onde, se você comer uma coisa que não te faz bem, ou seja mais pesada ou mais gordurosa, ela vai gerar essa diarreia, ela vai gerar esse não tratamento adequado daquele alimento pelo organismo. Então, uma época onde a gente realmente tem que se perguntar, isso é leve porque tem poucas calorias, ou isso é leve porque faz a minha digestão ser mais fácil? Eu vou usar de novo o exemplo da salada. A salada, ela tem baixa caloria, mas ela é pesada porque ela é difícil de digerir. Então, quando eu vou passar uma dieta, vou dar uma orientação, eu cuido para que aquela pessoa, se ela gostar de comer salada e for adequado para a identidade energético-alimentar dela, para que eu dê um tratamento para essa salada para ajudar o corpo dela a gerar a condição necessária para digerir. Como é que a pessoa descobre a capacidade? Por exemplo, há um horário determinado para você almoçar, por exemplo, tirando proveito da sua energia, ou cada profissional tem uma necessidade diferente de horário de se alimentar? Cada ser humano. O ideal é se alimentar quando está com fome. Essa é a regra número 1. Se for o horário do almoço, se for meio-dia, 1h, o horário que as pessoas no escritório ou na família vão almoçar. Se você não está com fome, não coma. E se passou o horário da fome? Se não sentir fome, tome um suco. Tome alguma coisa que hidrate o corpo e dê uma qualidade na absorção daquele nutriente. Eu não gosto de fazer comparações sob o ponto de vista de nutriente, porque a Ayurveda não trata disso. A Ayurveda trata de energia. Mas, quando a gente se sente... como você falou, passou o horário. Então, eu não comi na hora que eu deveria. Eu vou me sentir mais fraco lá na frente. Quando chega lá, ao invés de comer uma feijoada, né, porque o seu estômago está aí um período longo, sem alimentação, come uma coisa mais leve. Então começa antes, 1h antes, toma um suco, deixa digerir esse suco e depois vai para uma refeição um pouco mais elaborada, tá? Mas não se atenha a horários, atenham-se ao seu corpo. Ao seu corpo. Vamos ver outra imagem do trabalho da Silvia Perotti. E agora, o que é isso, linda? A gastronomia deve ir além da apresentação e do sabor. Tudo que nós mostramos atenção, microfonia, acontece, até na TV Globo. Aquele prato é lindo. O que é aquele prato? Olha,
Esse prato, ele teve um motivo pela qual eu fiz, para que fosse questionado exatamente isso. Obrigada. O meu trabalho é questionar. Muito obrigada. Esse é um prato, é uma sopa de pimentas. E ela foi criada, eu criei essa sopa de pimentas com o objetivo de fazer um trabalho para aumentar o fogo digestivo. Então, ela é uma delícia, ela não é super apimentada. Então as pessoas me perguntam, nossa, mas uma sopa de pimentas é super apimentada? Não. Ela tem a quantidade de pimenta correta, mas ela tem a energia que a pimenta traz para equilibrar, para subir esse fogo digestivo, para que a pessoa possa reavivar esse poder no corpo, porque é através desse poder que a gente absorve toda essa energia e que a gente depois transcreve isso, como você vem falando, para tudo. Como é que você descobre o fogo digestivo de uma pessoa? Vamos para outra imagem. Olha aí, coisa linda, muito bonito. Obrigada. E aí, como é que o fogo digestivo da pessoa pode ser entendido por você a partir desses 3 ingredientes que estão aí? Agora eu vou ter que... Pode voltar atrás. Seguir um outro caminho aqui. É o seguinte, o método, quando a pessoa ela entra no método, ela passa por uma anamnese. Onde? Através de questionários, através de avaliação de várias trocas entre o método e a pessoa. Quando te contratam, você aplica esse questionário? Eu aplico esse questionário, eu tenho uma metodologia que eu aplico para fazer essa avaliação. É uma avaliação conjunta. Se a pessoa tem, por exemplo, algum tipo de problema de saúde ou alguma necessidade especial, a gente envolve ou um médico ayurvédico ou um médico tradicional, de acordo com a vontade da pessoa. E a gente faz um trabalho onde eu consigo identificar energeticamente como essa pessoa está, não como ela é, como ela está. E com base nisso, com base na época do ano, na idade da pessoa, enfim, tem vários fatores. No astro. Tem a parte da astrologia, a parte da astrologia védica faz parte da metodologia, porque também ali tem uma série de cálculos que são importantes para a gente identificar qual é essa energia que ela traz, né? Já sob o ponto de vista de nascimento. Então a gente faz todo esse trabalho e a gente começa um trabalho alimentar onde nós vamos progredindo. Então é uma via de 2 mãos. A pessoa colabora com a consciência dela, com o poder de observação e com o retorno. Ela me dá devolutivas semanais dizendo, olha, quando eu comi isso, eu senti isso. E é um aprendizado isso para ela, que é o que faz a diferença. Demora um pouco, às vezes demora 2 semanas para a pessoa começar a perceber. Você atende individualmente? Atendo individualmente. Então você atende eventos, pessoas jurídicas, vamos chamar assim, isso. E você adapta a vida da pessoa às energias que ela necessita. Perfeito. Vamos ver mais uma imagem de uma... Olha ela na cozinha. O que você estava fazendo na cozinha? Eu estava fazendo uma torta, essa é a cozinha do Le Cordon Bleu, em Paris, e eu estava fazendo uma torta aí de laranja. Essa é um tartelete de laranja. Tartelete de laranja. Modesta moça. Vamos para outra. E aí? Abacate? Essa é uma comida mexicana e caracterizada aqui para o Brasil com alguns ingredientes brasileiros. Eu faço algumas adaptações de acordo com os ingredientes, mas essa é uma comida mexicana, essencialmente. E para um clima quente, já tratado de uma forma que eu tenha todos os elementos que eu consiga dar esse fogo digestivo, ao mesmo tempo eu consiga trabalhar essa temperatura do corpo. Vamos para outra, por favor. Essa sou eu. É a última foto. Essa é a autora toda tatuada, a moça tatuada, no dia 14/1, às 15h30. Somos nós aqui. Foi quando ela tirou essa foto. É uma coisinha, você já trabalhou para alguma empresa grande ou trabalha? Do ponto de vista de culinária? Não. Eu montei a minha própria... Eu saí de trabalhar para grandes corporações com o objetivo de ter a minha própria empresa. Sim, mas alguma empresa pode... Olha, eu tenho 200 funcionários. Desculpa. Eu quero ter a sua prestação de serviço qualitativo e de boa alimentação para a minha empresa. É possível? É possível. Eu tenho um portfólio. Assim, nos Estados Unidos, eu fiz eventos,
Eu fiz o lançamento de uma festa no Colorado, tem uma festa brasileira. Eu cozinhei para esse evento, para 150 pessoas. Eu trabalhei já para algumas empresas nos Estados Unidos e aqui também. E eu tenho um portfólio bem amplo, ou seja, para empresas, eu tenho uma palestra que ela é motivacional e ela tem o objetivo de fazer as pessoas se interessarem para buscar esse autoconhecimento, para buscar essa chave de performance, essa forma de viver na vida corporativa de uma forma mais saudável, mais agradável, mais feliz, com melhor performance. Isso é um lado da Silvia Perotti. Esse é um lado pessoa jurídica. Dentro desse contexto, a gente traz para o outro universo que é a pessoa física, e aí sim a pessoa entra no programa, tá? Então eu fiz o evento do Procorretor, foi muito interessante você ver pessoas de mundos muito diferentes, escutando uma mensagem que é tão comum para nós humanos, não é uma coisa elitizada, para nós, pessoas, né? O efeito que isso traz, o nível de as pessoas falam, meu Deus, nunca tinha pensado nisso, realmente eu sinto isso. O teu trabalho é sofisticado e tem qualidade, e é caro? Eu acho que tudo que é investimento pessoal não pode ser chamado de caro. Eu acho que eu tenho um processo onde ele tem um investimento inicial para a pessoa passar por essa anamnese, e eu dou a oportunidade da pessoa conhecer antes o processo. Então, por exemplo, eu vou fazer 2 palestras gratuitas no dia 12 de fevereiro e no dia 19 de março, que vai estar divulgado os locais, etc., e como faz a inscrição no site, no Anapurna, onde a pessoa... O site é www.anapurna, Anapurna com 2 N's. Isso, Life, online, anapurnalife.com. E eu dou a oportunidade da pessoa conhecer e saber do que a metodologia trata e quais são os entregáveis antes. Uma vez ela decidiu que ela vai fazer o programa, aí sim, ela faz um investimento, do seu ponto de vista inicial, de toda uma anamnese, e depois ela escolhe se ela quer que eu cozinhe para ela, porque eu entrego essa comida, eu posso fazer, posso levar na casa dela, ou se ela quer aprender a cozinhar dessa forma e eu ensino ela, a família, a secretária. Você usa uma cozinha industrial para fazer as suas coisas? Eu tenho uma cozinha minha que eu uso para fazer essa comida para entregar. Não é um lugar onde eu dou cursos, eu não abro essa cozinha para o público. A palestra se dá no local? Eu dou num local, geralmente de fácil acesso, né, Patrícia? A gente está em São Paulo, então eu vou, por exemplo, Moema, eu vou a esses lugares que são mais fáceis. Essas 2 que você falou de fevereiro e março serão fevereiro aonde? E março. Provavelmente em Moema. Eu tenho já 2 lugares, vai depender um pouco do público. Você tem concorrente em São Paulo? Eu acho que concorrente nós temos para tudo sempre, né? Eu diria que fazendo exatamente o que eu faço não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Porém, eu acho que, do ponto de vista de quando a gente fatia o elefante, né? Tem alguém fazendo isso, tem alguém fazendo isso, tem alguém fazendo aquilo, tem um pedacinho aqui, um pedacinho lá. Juntando tudo isso, eu não conheço, não tem ninguém fazendo. Olha, são 16 horas e 46 minutos, o nosso tempo começa a se esgotar, mas eu não quero deixar que as pessoas tenham acesso a você. Então, vamos lá. Primeiro, ela pode entrar no site. Pode entrar no site, no anapurnalife.com. Ana, 2 N's. Ana, 2 N's. Purna, P-U-R. N-A. Life, L-I-F-E. Perfeito. .com. Depois você tem um Facebook. Eu tenho um Facebook que também é Anapurna Life. Anapurna Life, o Facebook. Isso. Quem quiser te contratar também é por esse mesmo mecanismo? Pelo mesmo mecanismo. No site nós temos uma área para contato e nessa área de contato tem os telefones, tem todos os contatos estão lá. E a pessoa pode contatar por lá. Através da palestra, eu tenho um evento também que vai acontecer no dia 4 de fevereiro, para quem quiser experimentar a minha comida. Nós vamos fazer um evento no Zéfiro, que fica ali na Frei Caneca, 667. E esse evento do Zéfiro, eu vou mostrar como é que é essa culinária aplicada à multigastronomia. Eu acho que é uma oportunidade legal também. O que você chama de multigastronomia? Multigastronomia, eu penso da seguinte forma, a energia é universal. Se eu vou tratar uma comida com sabores italianos, franceses, japoneses, indianos, enfim... Amazonenses.
do interior de São Paulo. Do Pará, Caipira. Pará, Caipira, eu amo todos esses. E eu faço questão de ter uma culinária bem ampla mesmo, de conhecer esses ingredientes, conhecer essas regiões de vários lugares. Enfim, eu chamo de multigastronomia porque eu consigo aplicar o método para qualquer uma dessas etnias. Bem, mas você sabe que as pessoas ainda gostam do telefone. Então, se quiserem falar com você por telefone, é 11... 3562-3986. Calma. Vamos lá, repete. 11... 3562-3986. Por esse telefone você pode contratar e saber do trabalho da Silvia Perotti e saber como ela procura equilibrar a sua energia de acordo com a sua necessidade e vai transformar a sua vida para que você possa se tornar um ser humano, um cidadão mais qualificado. Bem, Silvia, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua entrevista. São 16 horas e 49 minutos. Quem quiser ver a entrevista, você pode ver on demand, porque é difícil encontrar uma pessoa que tenha essa visão de mundo moderna e energética, capaz de ser a chefe dos deuses e, ao mesmo tempo, preocupada com o ser humano. A Visão Plural vai ficar por aqui. Na próxima semana, às 16 horas, nós voltamos com outra entrevista que esperamos seja tão boa quanto essa com a Silvia Perotti. Muito obrigado e até a semana que vem.